Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura. Hoje vamos estudar arcadismo, poetas líricos, certo? Vale lembrar que nós temos dois tipos de poesia, a lírica e a épica. Nesse momento vamos estudar a poesia lírica. Quem não lembra de poesia lírica e poesia épica, apesar de ter sido um assunto estudado no começo do ano e rebatido, debatido, reafirmado várias vezes, cabe pesquisar, tá bom? Esse conteúdo está na página 74 do módulo de vocês. No arcadismo, pessoal, apesar de termos composições líricas e composições épicas, a poesia lírica predomina. Os poetas, os autores da poesia lírica do arcadismo, eles se apresentavam como pastores de ovelha e que viviam em Arcádia, e que tinham um modo de vida simples, contemplando a natureza. Aí entra a questão do bucolismo, que nós já estudamos, e do pastoralismo. Algumas vezes eles se dirigem a pastores com o objetivo de declarar o seu amor, isso dentro da sua composição, do seu poema. É muito comum o uso de pseudônimos, ou seja, apelidos, a utilização de apelidos. Por mais que o autor possa se chamar William Correia, na sua composição ele pode assinar como Eduardo Costa. Esse Eduardo Costa é um pseudônimo, um nome utilizado pelo autor para assinar suas poesias. Era um hábito comum naquela época. Lógico, hoje a pessoa quer fazer o seu nome, né? Não quer utilizar apelidos. Então, é uma prática comum daquela época. Não se aplica aos nossos tempos. Entre esses autores líricos do arcadismo, nós temos alguns destaques. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Manuel Maria do Bocage. Esse nome comprido aí mesmo, ó. Manuel Maria Barbosa do Bocage, uma pessoa só. Vamos estudar agora cada um desses, observar alguns detalhes sobre eles. Cláudio Manuel da Costa, nosso primeiro autor. Como já foi dito também na aula anterior, o arcadismo se desenvolve principalmente em Minas Gerais. E por isso Cláudio Manuel da Costa ele nasceu em Minas Gerais em 1729. Então ele é brasileiro, nascido no Brasil. Como formação inicial, ou seja, no primário, ele estuda com os jesuítas, com os padres jesuítas. Depois, quando se torna homem, ele vai estudar direito em Coimbra, vai a Portugal estudar direito. Depois ele retorna para Minas Gerais e ali ele funda um grupo de artistas, de autores, de pessoas que compartilhavam da mesma ideia chamada de Arcádia Ultramarina. Depois ele é preso e morto por enforcamento. Por que isso? Porque ele participa da Inconfidência Mineira. Isso acontece em 1789. Então ele é preso politicamente e morto. Na sua poesia lírica, ele é conhecido pelo pseudônimo de Gloucester Saturnio. Então, Cláudio Manuel da Costa, quando escreveu a poesia, depois ele assinava embaixo como Gloucester Saturnio. Era o pseudônimo utilizado por Cláudio Manuel da Costa. Os seus sonetos, ou seja, as suas poesias, as suas obras, são consideradas impecáveis, sem falhas quanto à forma. E explorava a temática bucólica e pastoril, ou seja, o bucolismo e o pastoralismo. Vale lembrar que ele é autor da primeira obra do arcadismo, que é Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, onde estão reunidas as obras líricas de Cláudio Manuel da Costa com o pseudônimo de Gloucester Saturnio. Tomás Antônio Gonzaga. Agora, Antônio Gonzaga já nasceu em Porto, Portugal. E ele se torna órfão de mãe e vem passar a infância aqui no Brasil, onde acaba estudando também com os jesuítas. Se forma também em Direito em Coimbra, depois retorna ao Brasil e exerce em Vila Rica, Minas Gerais, a função de juiz por um bom período. É interessante essa parte que ele é preso também justamente pela questão da Inconfidência Mineira, no momento que ele estava noivo de Maria Doroteia, seu grande amor. E como consequência dessa prisão, que o julgamento seria a pena de morte, assim como aconteceu com Cláudio Manuel da Costa, com ele é diferente, ele é exilado, ele é condenado ao exílio em Moçambique. Isso acontece em 1792. Lá ele conhece outra mulher e tem outro relacionamento, né? Porém, esse romance com Maria Dorothea influencia fortemente a obra dele. E ele se utiliza do pseudônimo de Seu
para compor a sua poesia lírica. O nome dessa poesia é Marília de Dirceu, que tem muito a ver com o relacionamento dele com Maria Doroteia. Influencia fortemente a composição da obra de Tomás Antônio Gonzaga. Note os pseudônimos, hein? Dirceu é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. Manuel Maria Barbosa do Bocage, nosso último autor. Ele é filho de advogado, ele tem uma formação diferente, de uma formação bem melhor do que os outros autores. Ó, ele é filho de advogado, ele estuda francês, estuda latim, italiano e literaturas. Também faz parte do exército e da marinha portuguesa, e aí ele viaja para o Brasil, África, China, Índia. Depois retorna em 1790 para Lisboa, Portugal, e ali ele começa a ter uma vida literária, justamente por essa boa formação e bagagem, né? Bagagem, quando eu falo, é bagagem literária, histórica, por ter viajado, por ter vivido diversos romances e amores durante essas viagens. Ele acaba compondo obras de melhor qualidade do que outros autores, o que coloca ele como o autor principal do arcadismo em Portugal. Qual é o pseudônimo dele? É o Manossadino. É o pseudônimo de Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele utiliza-se também do pastoralismo, do bucolismo e também reúne as características dos amores e experiências vividas por ele através de sua biografia, as suas obras, o que torna as suas obras mais interessantes do que a de outros autores. A atividade para a casa de vocês fica somente da página 79 à página 86. Quer dizer o quê? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86. Só isso, pessoal. Tá bom, gente? Vamos fazendo devagar aí e vai mandando para mim. Não precisa se apressar, não precisa se desesperar. Vamos se exercitar, ó. Exercitar a mente. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.